quarta-feira e sempre que eu posso estou com você. Então vamos falar hoje, neste 2 de novembro, dia de finados, o que temos para conversar, né? Eu quero que seja um papo bem legal, bem gostoso. Tomara que você fique aqui comigo. Boa noite, seja muito bem-vinda. E um dia chuvoso, e eu ouvi muitas pessoas hoje falando assim: ah, hoje está cara de finados. Hoje está um dia frio, um dia chuvoso, um dia triste. Isso já está no inconsciente das pessoas, né? Já ficou aí uma coisa bem da cultura, da sociedade, as pessoas associarem finados, o dia de finados, a um dia gélido, frio e entristecido, tristonho. Então hoje eu trouxe esse tema porque eu quero muito falar da importância, né? O que tem a questão dos mortos, dos nossos antepassados com a vida. Então, só para trazer nesse contexto bem gostoso aí para nós, vou dizer para você o seguinte: se você não sabe, você aprende agora. Se você já sabe, você compartilha, aproveita agora que você está chegando, compartilha aí com as pessoas, manda aí esse contato agora da nossa live. Quanto mais pessoas estiverem aqui, eu adoro, né, a gente ter uma conversa legal, eu adoro que vocês me façam perguntas, ou que a gente vai elaborando juntas, porque eu acredito profundamente na grande troca. Então, o que eu quero contar para você agora, se você já sabe, que em alguns países o dia de finados é muito celebrado com muita festa, com muita comida, com muita farra boa, que as famílias se preparam para festejar o Dia dos Los Muertos, né? No México, principalmente, há uma grande e profunda celebração. Falando então do México, eles têm o Dia dos Los Muertos, né? Que eles falam. Eu tenho amigas minhas que moram lá no México, eu estou sempre estudando aí também as tradições, e lá é celebrado, eu não sei se exatamente no dia para nós de finados, mas é o Dia dos Mortos para eles, onde eles fazem muitas festas, trazendo, sabe o quê? Tudo aquilo que aquele parente, que aquele ancestral, que aquele antepassado gostava. Tudo aquilo que ele, ou coisas que ele trabalhava, ou gostos e preferências por roupa. Então lá no México eles já preparam, né? A família já se prepara para fazer uma profunda festa, assim, referenciando, uma grande reverência, né? Na verdade, reverência, e agradando, né? Eles se enchem de coisas que agradavam ao morto, a pessoa que fez parte ali da família, e aí eles fazem festas com barracas, com comida, é a cultura deles, tá? Não tem tristeza, não tem melancolia, não tem choradeira, porque em outras culturas, vou falar só do México agora, mas em muitas culturas se celebra o Dia dos Mortos, trazendo tudo aquilo que aquele parente, aquele ancestral ou aquele filho que faleceu, tudo aquilo que ele gostava. Então, desde ornamentos de roupa, comida, gostos, preferências e, pasmem vocês, coisas que ficaram inconclusivas, um trabalho, uma arte, alguma coisa que aquela pessoa estava fazendo e faleceu, para falecimentos repentinos, para falecimento por idade. Então é um dia muito esperado, onde eles fazem as fantasias, eles costuram, eles fazem todo tipo de arte, inclusive. E aí as famílias vão para as ruas, eles reservam alguns espaços e tem festa com barraca, com comida, mas principalmente uma visitação ou na casa, ou naquela barraca, ou naquela tenda daquela família que está fazendo lá a festança lá para aquela pessoa que faleceu, que faz parte do sistema. Então é uma forma muito diferente, é da cultura deles, né? E é uma forma muito forte, né, de trazer a memória de quem já viveu, de quem faleceu, de uma forma positiva. A gente não está dizendo que nós estamos errados, eles estão certos, mas é simplesmente uma forma de olhar para a vida novamente através
das histórias dos mortos. Então é muito bonito isso, e aí começa todo um movimento nosso de repensar mesmo o que é que os mortos têm para nos ensinar. Então, eu já até coloquei uma frase de provocação no meu Instagram, uma frase bonita que eu gosto muito, de Santo Agostinho, que foi um grande mestre aí das religiões, e ele sempre dizia assim, que os mortos, eles só estão invisíveis, mas eles continuam vivendo dentro da nossa memória, dentro do legado que eles deixaram, dentro da trajetória familiar. Então, importante a gente repensar e começar a ampliar nossa consciência, e sempre vai ser essa minha provocação como pesquisadora, né, para vocês, é que a gente vá buscar lá na história das pessoas que faleceram no nosso sistema, histórias que ficaram inconclusivas, legados deixados, mas também os dramas, né? Então, eu trabalho com drama, né? Os dramas, as histórias e as dificuldades, elas têm sempre uma história lá por trás para ser revisitada e olhada. Mas também talentos e capacidade. E aí, esses dias, uma pessoa me perguntou assim, Rafa, mas aí você está falando de ancestral, de antepassado, né? De pessoas que já morreram, que morreram velhinhas, ou que eu nem sei, viveram lá na trajetória do meu clã. Mas e quando morre um filho? Uma criança ou pequenina, ou um jovem que se suicida? E quando é uma morte assim que traz muito sofrimento para a família e essa pessoa viveu pouco, nem viveu tanto, ou não viveu no século passado, ou em 1900 e bolinha, como é que a gente lida, né? E aí eu estava dizendo para ela o seguinte, primeiro que a gente não tem na nossa cultura nenhuma informação sobre a morte, né? A gente não fala de morte, morte é quase que uma doença feia, né? Que a gente fala uma doença grave. Nós não temos o preparo para lidar com a morte. Então, o que eu expliquei para ela? Deixo isso para vocês, que o luto precisa ser feito sim. A gente não tem que negar a morte, nem negar a tristeza daquela pessoa que falece, velhinha ou nova, gente. A gente não tem estrutura para isso. A gente se conforma, talvez, mais rapidamente quando a pessoa é mais velha, mas há um grande sofrimento, sim, pela perda daquela pessoa e precisamos chorar os mortos. Precisamos viver o nosso drama familiar, a gente precisa contar sobre a nossa perda, a gente tem o direito de chorar, de deprimir, de passar pelo luto doloroso mesmo, porém nós não revisitamos apenas as pessoas que são ancestrais anteriores, né? As pessoas que falecem ainda jovem, nós precisamos revisitar essa memória. E porque antigamente, trazendo um pouco o contexto da história para vocês, e eu não vou nem falar que é nos outros países, tá? Vamos falar da nossa população brasileira, da nossa cultura brasileira. Vocês devem, não sei, né, se vocês são que nem eu, que eu gosto de coisa antiga e gosto de histórias, né? Da feitura das histórias, mas antigamente nós visitávamos as casas e as pessoas tinham lá na parede um porta-retrato, com os velhinhos, ou com pessoas que tinham morrido na família, ou jovem, ou criança. As casas tinham murais com fotografias, tinham cômodas, cristaleiras, um móvel na sala com todas os porta-retratos das famílias, né? De avô, bisavô, tataravô, madrinha, primo. Então, depois a gente começou um movimento que aí caminhou para dentro das religiões e do espiritual, que os mortos não podem ser lembrados. Vamos guardar tudo isso de fotografia, a gente tem que guardar nas gavetas, a gente tem que banir essas fotos, porque não é para ficar lembrando do morto, porque traz tristeza, traz melancolia e algumas vertentes, assim, traz azar. Falar do morto traz azar, a gente fica pegando objetos ou fotografia dos mortos. A gente aprendeu duramente isso, né? E vocês podem me contestar aí, né? Oi, Ellen, que legal, daqui a pouco eu vou olhar o que vocês estão escrevendo aí. E aí, a gente viveu um movimento, assim, de excluir, de negar, e não é para falar, e daí as crianças também não receberam nenhuma informação. As crianças não receberam informação nenhuma de que existia uma família antes, que é a nossa família, que é o nosso sobrenome, né? Então, isso virou, assim, quase que
Eu falo que é uma normose, né? Porque é uma neurose coletiva de excluir, de esquecer. São poucas as famílias que a gente tem fotografia assim na parede, que a gente pode ver e revisitar as histórias. E de preferência, isso foi criando um esquecimento. E quando a gente pergunta para as pessoas, eu não sei nada. Eu não sei nada do meu ancestral, eu não sei nada das histórias, eu não sei das tragédias, né? E quantas tragédias ou quantas coisas boas as pessoas viveram. Então nós caímos no achismo e no esquecimento e aí reservamos no calendário um dia no ano para esta celebração recheada de dor, de sofrimento, que inclusive o clima até ajuda, né? Que a Vanessa estava falando aí, né? O clima até ajuda, que aparece um dia triste, tristonho. Quando você vai olhar a data, é dia 2 de novembro. Então, um dia no ano, pode-se falar da morte, pode-se ir no cemitério, pode-se chorar, sabe? Então, a gente foi vendo um reducionismo, né? E eu não sou contrária de forma nenhuma às pessoas celebrarem neste dia 2, tá? Não sou contrária, porque aí depende de cada família. Mas o que eu venho aqui trazer para vocês, um questionamento, porque só podemos lembrar dos mortos, ou falar dos mortos, ou revisitar os mortos no dia 2 de novembro, no dia de finados. Essa é a minha provocação para vocês hoje. Como eu sou transgeracional, gente, eu sou psicóloga sistêmica, vocês sabem disso. E eu sempre fui muito curiosa sobre histórias de família. Eu acredito profundamente na força da ancestralidade, que os antepassados, eles estão vivos dentro de nós, na nossa memória. Esses dias também li um post aí de alguém que colocou algo bonito, assim, falando sobre uma visão sistêmica, uma visão das constelações, e aí as pessoas escreveram, algumas pessoas lá, tá louca, né? Algumas religiões, algumas vertentes, né, são falando, tá louca, o morto tem que ficar quieto, vocês não tem que ficar falando disso. E também tem uma amiga, que logo que eu comecei a fazer o curso, a formação em constelação lá atrás, ela disse que a mãe dela, já velhinha, falou para ela assim, para com isso, ela é psicóloga, colega minha, para com isso que você tá mexendo em coisas de morto, isso daí não vai prestar nada, que isso não é ciência, né? Tudo bem, são olhares e posturas aprendidas e ensinadas sem questionamento. As pessoas não questionam e a gente vive uma cultura que vai emburrecendo no sentido assim de vamos guardar sem falar daqueles que foram muito importantes, porque a nossa vida agora só existe porque antes de nós chegaram tantas outras pessoas. Então hoje minha fala para vocês é no sentido assim, vamos revisitar as nossas histórias, vamos falar da nossa ancestralidade, vamos olhar para o legado que os mortos deixaram, porque, aí vai a minha provocação, querendo ou não querendo, eles permanecem nas nossas memórias, invisíveis muitas vezes, mas nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nos ditames da vida, nas tragédias, nas desgraceiras e nos nossos talentos e capacidades que não estão nas academias, tá bom? Não estão nas academias. Muitas vezes a gente vê famílias que, nossa, ninguém nunca estudou isso, ou nunca olhou para isso e tal, e aquela pessoa emerge com um talento. Eu tenho isso dentro da minha casa aí com a Tchela, né? Depois a gente vai revisitar e vai olhando quantos ancestrais traziam uma coisa, né, do imigrante com arte e tal. E a minha filha tá aí, a grande artista aí que ela é, né? Não foi um achismo, né? Claro que ela nasce com talento e a gente vai lá e potencializa para que venha à tona, né? Ela teve essa oportunidade nessas gerações atualizadas nossas. Então, quando eu falo revisitar, vamos revisitar assim, a nossa ancestralidade para despertar e principalmente o que está na tua vida amarrado, emaranhado, enroscado, bagunçado, que você precisa ir e que você já tentou todas as técnicas, terapias, oportunidades e continua ali carregando a carroça. Posso te dizer com uma clara consciência, com muita bagagem, muito conhecimento que eu tenho, que eu adquiri estudando, que lá na sua ancestralidade tem resposta.
Lá nos seus mortos, nos antepassados, naqueles que vieram antes de você, pode estar o ouro alquímico, que eu brinco, pode estar a pepita de ouro, pode estar todo o bem que você não está tendo agora. Então é lindo, né, quando a gente começa a falar sobre isso, porque amplia o nosso olhar. Grande e profundo, quando não temos saída nenhuma, a gente não acha mais um caminho, vamos nos aquietar e visitar a nossa ancestralidade. O que é que os mortos têm para falar para nós em vida, né? E dentro do trabalho transgeracional, a gente fala assim, que tem muita vida lá para trás, gente. E hoje eu estou preparando, né? Vocês sabem que eu lancei uma capacitação, hoje preparando aula, tal, para as minhas alunas, para minhas mentoradas, orientandas. E tem uma frase muito bonita de Saint-Exupéry, eu acho que é de Saint-Exupéry, que fala que o passado e o presente e o futuro, porque a gente vai falando que o autoconhecimento, o desenvolvimento humano, ele é espiralado, né? Espiralado para quê, né? Tem uma explicação lá que eu quero dar para vocês, porque a gente está aqui no tempo presente e daí a gente, faz um giro para trás, tudo que é atrás é passado, certo? E aí pegamos assim, tem uma chuvinha lá atrás, aí eu faço o giro de volta, porque a gente está no giro do relógio, né? E aí eu visito o futuro, o pequenino futuro, um campinho de energia, porque o futuro nem existe, né? E volto para o tempo presente. Olha que louco quando a gente vai olhando essa espiral, né? Uma metáfora para a gente começar a olhar que nós vivemos conectadas com o passado o tempo todo. Portanto, o passado é os mortos, quem já morreu, né? Quando a gente vai falando dessa coisa de ancestralidade, né? Tudo que está no passado, a gente está falando de morte física hoje porque é dia de finados, né? Mas pode ser coisas que eu vivi, memórias aqui, né? Do tempo passado aqui atrás, há pouco tempo ainda em vida. A gente está falando de mortos, né? Quando eu revisito lá atrás o passado, eu trago alguma coisa. Querendo ou não querendo, eu estou presa em algumas memórias se a minha vida não está fluindo agora. Eu estou presa em histórias da minha ancestralidade. Então, qual a valoração que os mortos têm para a minha vida atual? Esse é o tema da nossa live. Claro que não se esgota numa live, sempre eu quero provocar vocês para ampliar a consciência, né? Eu já vou ler, viu, Vanessa? Você está falando dos evangélicos, a gente já vai falar que nosso trabalho não é religioso, mas a gente precisa aprofundar, né? Então, qual a importância? E a gente precisa também sair desse lugar de que só existe essa vida aqui agora, né? Ah, não, porque eu tenho que viver agora, porque eu tenho que pagar boleto, porque eu tenho que pagar conta, porque eu tenho que criar filho, porque eu tenho que ter carreira, eu tenho que. E nós emburrecemos nesse sentido, sem prestar atenção que lá, na nossa ancestralidade, naqueles que já morreram, tem muitas histórias que eu posso ser ajudada. Né? Não tem só tragédia, mas tem tragédia a ser desmanchada, sim, tem trauma transgeracional, que está preso lá na minha ancestralidade, nos mortos. Eu tenho que ter coragem de falar sobre os mortos, a gente tem que ampliar nossa consciência para falar sobre os mortos, e lá atrás, toma que o filho é teu, né? Eu preciso revisitar para arrancar de lá aquilo que eu posso ser ajudada no meu tempo atual. E aí também tem uma coisa, né, que quando a gente vai estudando profundamente a psicologia sistêmica, e tem uma coisa assim poética, né, que todo psicólogo, a gente é muito romântico, assim, porque a gente acredita na cura, né, e na melhora do outro, mas tem uma coisa romântica que a gente fala assim, que quando revisitamos a nossa ancestralidade, eles nos abençoam. E aí, sabe o que o povo fala? Que vocês são um bando de loucos, surtados, vocês psicólogos são tudo fora da caixinha mesmo. Como é que vai abençoar se a pessoa já morreu, se ele foi um desgraçado, se aquele ancestral Deus soube que ele acabou com a nossa família, como é que ele me abençoa? Vamos ampliar, gente, sair dessa burrice, dessa bobageira atualizada, que a gente revisita a memória, campo de energia, né? A morte é um campo de energia. Se existe vida do outro lado, não existe, a gente não está falando disso, tá? A gente está falando que existe
um monumento de energia, de aprendizado, de conhecimento com os mortos que a gente não está acessando porque a gente não aprendeu. Faz sentido? Aí, para melhorar a nossa provocação aqui, deixa eu dar uma lidinha aqui que a Vanessa tá falando aqui. Vamos lá, limpar e adquirir as potências dos ancestrais. Joia, é isso mesmo. Aí, a Vanessa também tá falando aqui. Evangélicos creem que estão dormindo os mortos. Tudo bem, mas aí a gente vai falando que existe uma vertente religiosa, né, Vanessa, que fala dos seus credos, das suas crenças, né? A Vanessa também está falando que foi fundamental para eu conseguir seguir. Muito gostoso te ouvir falar isso, viu, Vó? Viu, Vanessa? Que legal, né? A Vanessa também está falando aqui, olha o depoimento dela que eu adoro. Preciso relatar o quanto foi importante um áudio seu quando perdi a minha tia Alice. Quer contar para nós, Vanessa? Escreve aí. E uma história linda da Vanessa com essa mulher magnífica que foi a tia dela e que foi uma mulher muito importante para o caminhar dela, né? Eu não lembro desse áudio, mas você pode contar aí pra gente. Mas o mais importante é saber o quanto isso te forrou para que você passasse por esse luto, né? Vanessa, isso que importa. Olha, a Ellen tá falando aqui, ó. Minha avó tem do meu avô, mas tá guardado. Ai, o Ellen, corre lá e vai revisitar seu avô. Tá guardado, não critico a tua avó, nem você deve criticar. Ela deve ter aprendido, é o jeito, é a cultura, é a família dela que aprendeu desse jeito. Mas você, que é a geração atualizada aí dos seus avós, pode ir lá visitar se você tiver vontade. E porque você tá aqui para aprender, né? Eu acho que é bem legal quando a gente tem isso sim, viu, Ellen? É o ouro. Por quê? Não é uma fotografia, viu, Ellen? E falando para todos vocês, quanto aquilo vem recheado de histórias. A memória dos nossos antepassados, é isso que eu adoro, que sou apaixonada, são as histórias que a gente vai abrindo um baú, sabe? E sem perceber as pessoas, a gente abre um espaço para a pessoa contar, viu, Ellen? Conta mais sobre o meu avô, como foi. E você também traz uma energia de vida para essa avó. Você traz de volta o morto, sim, que é o seu avô, e ela rememora. Pode ter memórias dolorosas? Pode ter, mas isso é a vida, né? A realidade da vida é luz e sombra, tá? Então, aproveitando aqui, a imagem tá toda cortada. Já melhorou, né, Vanessa? Isso aqui foi no comecinho. Também ela tá falando da chuva, a tia ela tá por aí. Oi, boa noite, amada. Gostoso, né, vocês estarem aqui. Então, vou fazendo aí perguntas e a gente tá falando disso, né, da potência dos nossos ancestrais e quanto que a gente pode realmente revisitar e o quanto eles estão dentro de nós. A Vanessa vai contar um pouco aí da vivência dela com a tia Alice, mas quanto eu sei da Vanessa, que a gente fez muitos trabalhos terapêuticos juntos, né, o quanto essa tia Alice está dentro dela, né? Já falecida agora, uma figura importante, mas assim, o quanto ela está dentro de você, né, Vanessa, como memória, como aprendizado, como oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor, né, nesse tempo presente. Ah, mas eu tenho saudade. Ah, mas eu não tô mais com aquela pessoa que eu amei. Ah, mas eu não posso mais beijar e abraçar. Não mais fisicamente, né, gente? Não mais fisicamente, mas nós podemos revisitar o legado. Então, outra coisa assim que eu trouxe hoje para vocês, quando a gente está falando dos mortos, a gente está falando de legado, gente. A gente está falando de herança. E herança não é dinheiro, não é bem material. A maior herança que a gente pode receber é o legado, tudo aquilo que aquela pessoa fez, o que ela viveu, o que eu posso aprender, mesmo no drama, mesmo num trauma transgeracional, que eu revisito eu como junguiana, e a gente acredita numa polaridade, onde tem dor, tem luz, tá? Onde tem sombra, tem iluminação. Então, o trabalho de voltar para revisitar os nossos ancestrais é para a gente trazer luz para os dramas, trazer luz para os traumas transgeracionais, trazer luz para as histórias desgraçadas, para os abusos, para os estupros, para as violências, para as mortes, para os assassinatos, né?
para tudo aquilo que os nossos ancestrais, muitas vezes, não foram bonzinhos não, né, gente? Não vão sair desse romântico aí de falar que todo mundo foi maravilhoso, morreu, virou santo. Não tem uma frase assim na nossa cultura? Ah, agora que fulano lá, fulano, sei lá, morreu, todo mundo falou que ele é bonzinho, porque a gente aprendeu que é tão duro, nós precisamos tanto negar a morte, que a gente fica num achismo, num fingimento, que assim, morreu, agora virou santo e a gente tem que ficar só olhando para as partes boas, né? Não, gente. Vamos olhar para as coisas horrorosas que os mortos, os nossos antepassados e os nossos ancestrais fizeram. Vamos olhar. A gente tem que olhar. Corajosamente. E aí vocês que me conhecem sabem que eu falo assim, tá doendo, vamos assim mesmo. Porque a gente só desmancha a dor quando a gente vai lá e assopra e põe luz no drama, né? O drama... Ah, Rafa, você faz apologia ao drama? Eu faço apologia a gente se melhorar. A gente tem uma vida melhor agora já. Porque você tem que viver o que você tem que viver agora. Essa história assim, ah, só vou ser feliz quando eu morrer, gente, para com isso, né? Vamos parar com essa palhaçada. Vamos ser felizes agora, vamos realizar as nossas coisas agora. Vamos nos apropriar da vida em nós. Bebendo na fonte do nosso ancestral. Não é bom? Outra coisa, né? Quem já viveu antes de nós tem muita coisa para nos ensinar com a vivência. Olha, esses dias, né? Quero falar assim com muito respeito, tá? E não vou citar o nome, mas assim, uma pessoa que eu atendi durante uns anos e tal, e viveu um drama de suicídio, né? Há pouco tempo agora, e a família tá muito enlutada, uma morte assim de uma pessoa jovem ainda, um drama familiar assim horroroso. E esses dias uma pessoa me perguntou, ah, tá bom, Rafa, então é isso mesmo, a pessoa foi lá, cometeu suicídio, ainda jovem, e aí a pessoa tem que revisitar, e o que essa pessoa tem para ensinar, né, as críticas, né? O que essa pessoa tem que para ensinar para a família tá sofrendo. Eu falei, primeiro que eu já te falei que a gente tem que trabalhar esse luto, tá doendo pra caramba, todo mundo tá chorando, tá muito difícil, eu mesmo fiquei abaladíssima quando eu soube, porque a gente quer ajudar, mas aí é a escolha da pessoa, né? Depois desse tempo do luto, que ele precisa viver de choro, ódio, ira, um monte de coisa, de sentimentos que a gente tem, depois essa pessoa, a memória dela daqui a um tempo, depois de passar do luto, precisa ser revisitada para fazer um aprendizado da família, para aprender tudo e aprender coisas que essa pessoa ou realizou, que realizou sim, e que deixou inconclusiva, né? Mas a gente aprende isso tão errado que passamos o resto da vida nos acusando, nos culpando ou não fazendo nada com a memória daquela pessoa. Outra coisa, né? Falando dos mortos, há muitos anos atrás eu tive uma história também, né? Senta que lá vem história, gente, vocês sabem que eu adoro contar as histórias. Também de uma pessoa que foi paciente minha, teve uma história muito dolorida com câncer, né? Quando eu atendi ela durante uns 5 anos, ela já vinha com esse histórico e falece essa moça aos 40 anos, né? Muitos anos atrás. E muito difícil a história. E aí, passado um tempo, eu encontrei com o pai dela na rua, assim, fazendo uma caminhada, encontrei, ele me reconheceu, né? Eu não tinha visto ele. Conversamos ali rapidamente, já fazia uns 2 anos do falecimento dela. E aí ele falou assim pra mim, ai doutora, conversou um pouco lá, você pode ligar lá na minha casa pra falar com a minha esposa? Eu falei, posso, mas por quê? Não, porque eu quero muito que você convença ela, olha só o que eu vou contar pra vocês, ele senta aqui na mesa. Eu quero que você convença ela a tirar a foto da nossa filha da sala, porque quando a nossa filha faleceu, uma prima lá, não sei, uma sobrinha da minha mulher, elas eram muito amigas, ela mandou fazer um painel gigante com a foto da minha filha, uma foto que ela tinha da minha filha rindo, assim, feliz. E deu de presente para minha esposa, e a minha esposa colocou lá na sala, só que ela fazia 2 anos, não para de chorar, ela não pode olhar para aquela foto, que ela deprime, que ela chora, que ela passa dias na cama, e aí eu quero muito que você, doutora, por favor, liga lá na minha casa e convença ela a tirar aquele painel da sala, que eu já tô ficando até com raiva da minha filha. Bom, vocês sabem que eu sou curta e grossa na parada, né?
eu ouvi, eu acolhi com amor aquele homem, né, aquele pai enlutado, e disse para ele que eu jamais faria isso, que eu podia ligar para dar um alento para aquela senhora, para aquela mãe, mas eu jamais faria isso porque seria um desrespeito da minha parte, e que eu poderia falar com ele naquele momento para dizer que é importante que a esposa esteja vivendo isso agora, que ela está no momento do luto, que se ele tinha prestado atenção, que ali era o lugar que ela se sentia perto da filha. Que ali era um lugar de acolhimento para ela, de dor, de sofrimento, mas de amor, porque o amor também tem dor, né? O amor tem dor. Quem é que disse que aquilo era ruim, né? Eu falei, eu acho que vocês precisam, o senhor precisa conversar com ela, vocês precisam elaborar, né, isso que tá tão difícil. Eu lembro que a gente teve meia hora assim de papo na rua, e aí ele começou a chorar e disse para mim o quanto estava doendo para ele e o quanto ele se negava a ser fraco. Porque ele não queria chorar nem na frente da esposa, nem na frente dele próprio, porque isso era fraqueza, porque não ia levar para lugar nenhum, porque a filha já tinha falecido, coisa e tal. E aí eu acolhi a dor daquele homem, né? E como as pessoas que me conhecem aqui na minha família falam que eu sou a rainha de acolher a dor do outro, que a pessoa nem me conhece direito e já começa a chorar na rua. Brincadeira, né? Que às vezes acontece isso. Mas ele chorou muito, né? Porque se sentiu confiante ali, ele já me conhecia, sei lá. Eu acho que ele tava pela tampa, né? Como a gente diz, ele estava quase entornando o copo, né? E aí ele teve aquele momento ali comigo e eu pude explicar para ele o que é o luto, o que é a dor e o que é a memória dos mortos, né? Então, sei lá, são lembranças que me vêm assim, flashes, e isso também dá um reforço para nós quando a gente tem aquele nosso ancestral, aquela pessoa que não é ancestral velhinho, mas faz parte da nossa trajetória, os filhos que se vão antes, perto de nós, né? E sempre eu acreditei nisso, estudo profundamente isso, que há somente um fio invisível, viu, Vanessa? Você falou da tia Alice, que ela se tornou super íntima minha nos trabalhos que nós fizemos com você, né? Há um fio só invisível que nos separa dos mortos e sempre que tivermos oportunidades, precisamos revisitar as memórias, né? Hoje em dia que eu pensei muito no meu pai, que já faz muitos anos que meu pai faleceu. Mas eu penso nele todos os dias. Se eu falar pra vocês assim, eu sinto a força do meu pai perto de mim. Todos os dias que eu digo assim, positivamente, tá? Eu sinto a força do meu pai dentro de mim, sempre, sempre. E hoje, por acaso, eu lembrei, mas assim, porque é uma data, né, marcada. Mas eu nunca vou em cemitério, nada, eu faço as minhas conexões, né, do meu jeito, do jeito que eu acredito, né? E também acho que eu trago muito isso forte da minha família. Nós nunca fomos aos cemitérios, nós não tivemos o hábito, né, do meu pai, da minha mãe, assim, eu tenho minha mãe ainda, minha mãe viva, graças a Deus. A gente nós não tivemos, como eu não criei as nossas filhas tendo isso, na nossa família a gente não tem esse hábito de visitar, né, porque a gente acredita de um outro jeito. Então, eu quero muito deixar para vocês essa importância de a gente celebrar esse dia e celebrar os nossos mortos sem data, tá, gente? Não precisa ser dia 2 de novembro. Claro que é importante, a gente está lá tá no calendário, nós temos o direito e não vamos tirar essa data, mas vamos revisitar os nossos mortos, os nossos antepassados, agora, sempre que precisarmos. Bom, então agora, se alguém tiver alguma colocação para fazer alguma pergunta, pode me fazer, tá? Ó, a minha tia, ó, eu vou pegar um trechinho aqui antes de eu falar um outro trecho. A Vanessa, eu pedi para ela falar, né? A minha tia me criou junto com a minha mãe e era uma figura forte, young, né? Uma mulher forte. Quando faleceu, eu lembro que a primeira pessoa que entrei em contato foi a Rafa. Sim, eu já fazia parte, né, Van, da sua história. E lembro que você falou, deixa eu ver. E lembro que falou de sentir o luto, mas guardar toda a força, toda a potência, todo o amor, todo o carinho que ela me deu. Ai, eu tô emocionada. Viu, Vanessa? Gostoso te ouvir isso, porque eu acredito profundamente nisso. Eu jamais te falaria
algo diferente, né? E guardar as vivências e sentir o luto, não negar e saber que ela estaria olhando por mim com carinho. Que lindo, viu, Vanessa? Sentir o amor, o carinho, o cuidado que ela me ofereceu e entender que estará cuidando de mim. Lindo, lindo, lindo. Agora que você falou, lembra de você falar da força dela e manter isto presente. Ah, que lindo, se achar o áudio te manda. Ah, eu quero, porque eu sempre gosto de revisitar tudo aquilo que eu vivo, né? E é maravilhoso. E quanto isso te ajudou, né? Acredito que se você está fazendo esse depoimento aqui agora, quanto isso te ajudou. Porque é isso mesmo, gente, os mortos, eles deixam um legado de força para nós. Eu conheço a Vanessa, tratei dela há muito tempo, eu sei que essa tia tá ali, ó, na estrutura, na tua base de vida, de caminhar, de retidão e dos dramas, de tudo, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Que quando nós revisitamos, a gente tem o direito, tá? O direito e não o dever. A gente tem o direito. Vou dizer assim, se tem uma coisa que eu sou favorável, é quando tudo que é nosso direito, nós temos que nos apropriar dele. Só se a gente é boba e não... Boba assim, né? Quando a gente não tem informação, a gente se perde e não se apropria de nada. Então, adorei, viu, Vanessa, esse teu depoimento, porque tá bem dentro daquilo que eu trabalho, tá bem dentro da nossa live de hoje. E aí, o que eu queria, assim, pra gente ir concluindo, que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que ir atrás e resolver os nossos traumas transgeracionais, você que me conhece, você que nos acompanha aqui e que já conhece meu trabalho, sabe que eu faço isso, sempre fiz, mas agora eu desenvolvi essa capacitação aí, né, que eu divulguei, que a gente já começou, que estamos com um grupo maravilhoso de mulheres aí que estão despertando, porque revisitar os dramas e os traumas transgeracionais é um caminho curador, desde que a gente faça isso com alguém que tenha gabarito, né? Eu falo de mim porque eu garanto aquilo que eu ofereço aí para vocês, né? Então, revisitar os traumas para curar, para trazer potência e competência na nossa trajetória de agora, tá? Isso está dentro da ciência, está dentro do nosso DNA, tô sempre trazendo histórias do DNA, né? Antigamente não se falava disso, mas hoje cada vez mais. Então, além da gente ir lá fazer o teste do DNA para saber de que família a gente faz parte, vamos aproveitar e perceber que dentro do nosso DNA nós carregamos os dramas, as tragédias, as desgraceiras, os talentos, as capacidades e as competências. E é lindo, agradecendo a Vanessa porque ela deu um depoimento agora disso. Ela carrega no DNA dela talentos, capacidades, desgraceira e dificuldade da tia Alice dela. Essa mulher importante para Vanessa, né? Obrigada, viu, Wanda, do seu depoimento. Então, passar pelo trabalho transgeracional é um movimento de responsabilidade, de auto-amor mesmo, de autodesenvolvimento, para você poder se libertar. Eu faço esse trabalho, tá, gente? Não faço mais clinicamente, porque vocês sabem que eu tô encerrando este ciclo da minha vida, mas eu tenho essa capacitação, que a gente não tá com vagas abertas agora, mas eu pretendo continuar formando mais pessoas, né? Então, se apropriem também, eu tô sempre trazendo bastante temas aqui no nosso Instagram, né? Deixa eu ver. Agora que você falou, Vanessa, eu já respondi, tá? E hoje, gente, vocês que estão entrando agora, eu já tô quase encerrando a live, né? Mas o que eu quero deixar para vocês, assim, dentro do tema que a gente falou hoje, existem trabalhos, vão levando essa informação, revisitem os seus mortos, por favor. Revisitem a dor, a desgraceira, as histórias horrorosas, a ira, o ódio, a raiva, tudo aquilo que vocês já viveram, que eles viveram também, para depois achar a luz e a cura, né? E aí eu tava falando, mas eu quero falar tudo e me atropelo, né? Hoje, preparando a aula, né, das minhas alunas aí da capacitação, eu estou trazendo esses temas, né, dentro dessa capacitação, esse caminho para a gente fazer essa visita. E então, quando a gente revisita os mortos, há um desmanche e a gente fica assim num campo minado de dor, tá?
Eu não vendo sonho para vocês, tá? Quando a gente revisita, dentro de muitas histórias, aparece um monte de desgraceira, um monte de coisa que a gente nem sabia. E eu recebi um depoimento esses dias de uma aluna minha aí, mentorando, falando assim, Rafa, que é isso? Que trabalho é esse transgeracional que ela tá fazendo na capacitação? Eu vivi 30 e tantos anos da minha vida achando que era uma coisa com a minha família e através dessas ferramentas tá aparecendo um monte de coisa que eu nem sabia que existia. Por que eu criei uma outra vida? Será que eu criei uma outra vida? Será que eu criei uma outra história? E aí eu não tô respondendo tão profundamente para ela porque ela está no processo, passando pelas ferramentas, mas o trabalho transgeracional é sim um caminho para você revisitar dores, dramas, desgraceiras e as dificuldades mesmo, histórias ligadas a você ou ligadas aos seus pais, ligadas à família, porque a gente veio de uma biologia. E uma oportunidade sim para a gente, revisitando esses dramas, estamos lá pertinho dos mortos, tá? Então o tema da minha live hoje, os mortos na nossa vida aqui agora, né? Qual a interferência? Interferência que tudo que eles viveram e que ficou velado, escondido, parado no tempo, coisas que não ficaram realizadas, estão em nós. Estão em nós, na nossa família aqui em torno da gente, estão nas nossas histórias. Então, só para falar para vocês, quando a gente revisita, a gente tem a oportunidade de modificar a nossa história atual, de modificar os nossos dramas, de sair desse lugar de terceirizar as nossas dores. A gente acaba tendo a companhia dos nossos antepassados em termos de memória para desmanchar, para desfazer e para atualizar, para trazer uma vida mais fluídica para nós, porque para tomar o nosso destino, né? Que é linda essa frase, tome o seu destino e siga. Não é tão simples assim, né, gente? Para tomar o nosso destino, a gente precisa ir lá na nossa ancestralidade, ficar bem pertinho dos mortos, para poder desmanchar um monte de coisa que a gente está engrufinhada lá, enroscada, emaranhada, para nos libertarmos, porque a gente está lá preso aos mortos por uma lealdade. Quem estuda, quem trabalha, quem está nessa área que é a minha, que vocês que estão bebendo aí da minha fonte sabem o quanto eu vou explicando sobre lealdades ocultas. Nós só estamos presas às histórias dos mortos porque a gente tem um amor agigantado. Porque a gente tem uma lealdade, sabe, de matilha? Igual os nossos bichanos, a gente tem uma lealdade ao clã. Sabe, a gente acha que matilha são só os bichanos. Não, nós vivemos em matilha. A gente vem de uma matilha, a gente vem de uma biologia. Então, tendo sido boa ou ruim a nossa vivência com os nossos ancestrais, estamos presos lá, olhando para a nossa trajetória agora, né? E aí a gente precisa ir lá ficar bem pertinho deles, em termos de memória, revisitar para poder desmanchar. Porque aí eu tomo o meu destino. O meu destino tem que ser leve, porque já tem um monte de coisa para a gente se virar no tempo atual, né? Mas sou eu que tenho que ir lá desmanchar, viu, gente? Desculpa falar isso para vocês, porque eu oferto para vocês toda a minha teoria, meu legado, meu conhecimento, minha bagagem, mas é você que vai ter que ir, né? Eu vou junto ali, com a bengala, junto com você, com a cenoura empurrando, mas a importância de estar perto dos mortos é para a gente resolver o nosso tempo presente. Tá bom? Gente, eu quero encerrar essa live, quero agradecer muito, quero deixar um espaço aí se alguém quer me fazer alguma pergunta. Vanessa, quero te agradecer muito, meu amor, né, esse teu carinho e a tua confiança e a oportunidade que você me deu de cuidar de você e de trocar, né, e de você vir dar esse depoimento hoje para nós e da importância, né, de uma pessoa tão importante para você como a tia Alice, que está morta e viva. Então, quero fechar nossa live hoje com a frase de Santo Agostinho: os mortos só estão invisíveis, mas eles permanecem em nós. Tá bom, gente? Então vamos celebrar o dia de hoje e fazer o dia 2 de novembro outros dias, ampliar nessa percepção da ajuda que a gente pode ter revisitando os nossos mortos para resolver as nossas histórias, para desfazer os nossos dramas, para nos libertar dos nós, dos emaranhamentos, das
histórias. Eu estou disponível, entre aspas, com a capacitação, né? Quem se tratou comigo aí, a gente vai continuar fazendo outros trabalhos. E o trabalho transgeracional, eu venho cada vez mais, continuo estudando, continuo me aprofundando, é o futuro presente, tá? É o tempo presente num futuro tão próximo de nós, trazendo essa oportunidade da gente ir mais profundamente dentro das nossas questões emocionais de uma forma, ó, rápida, muito rápida. Ninguém precisa esperar mais tanto tempo para se libertar, porque se a gente tem acesso ao mundo dos mortos, por que a gente vai demorar? Depois que a gente estiver lá, do lado de lá, tudo bem, mas enquanto a gente está vivo, vamos lá beber na fonte dos mortos? Esse é o meu convite para todos vocês hoje. Tá bom, gente? Ó, um beijo grande, obrigada. Me inscrevam aí no privado, quem ficou com dúvida, se eu não respondi ou se você não quis escrever nada aí para mim, me escreve lá no privado, me acessa e eu tô sempre disponível para responder a dúvida de vocês. E bem-vindo, que todos os nossos mortos nos acompanhem para sempre. É o meu desejo hoje.